Olha só, bastaram apenas alguns emojis para Neymar voltar a ser um dos assuntos mais comentados do futebol mundial. E não, ele não anunciou aposentadoria, não confirmou o retorno à seleção e nem disse que vai disputar outra Copa do Mundo. Mas uma simples reação do camisa 10 a um vídeo criado por inteligência artificial foi suficiente para fazer milhões de torcedores voltarem a sonhar. Afinal, será que Neymar ainda pensa em jogar a Copa do Mundo de 2030? E o mais curioso é que tudo começou com um vídeo que, à primeira vista, parecia apenas mais uma homenagem feita por fãs. Só que a história tomou uma proporção gigantesca quando o próprio Neymar apareceu na publicação. Então fica comigo até o final, porque daqui a pouco você vai entender o que havia nesse vídeo, por que ele emocionou tanta gente e se realmente existe alguma chance de Neymar vestir novamente a camisa do Brasil em uma Copa do Mundo. Olha o vídeo que ele reagiu. Go ahead. Are you okay? Do I know you? More than you think. I am you. From the future. So that means we managed to achieve our dream of becoming a football player. Of course. We've accomplished wonderful things together. Do we still have our friends? They're not just our friends anymore. They're our brothers now. Can I ask a question? How old were we when we won our first World Cup? That's what I wanted to talk to you about. We couldn't do it. I gave it everything I had. I exhausted all my strength, but I couldn't do it. I could never do it alone. That's why I'm here. I need your help. Mine? Yes. I just need you to answer one question. Do you want me to try one last time? What year are you from? Yes. One last time. Foi justamente essa cena que emocionou milhares de pessoas nas redes sociais. Muitos torcedores disseram que o vídeo representa exatamente o sentimento de quem acompanhou toda a trajetória de Neymar com a camisa da seleção brasileira. Afinal, poucas carreiras foram marcadas por tanta expectativa e, ao mesmo tempo, por tantas dificuldades em Copas do Mundo. Mas ninguém imaginava que o próprio Neymar apareceria na publicação. O camisa 10 reagiu ao vídeo usando emojis de emoção. Não escreveu nenhuma frase, não confirmou nenhum plano para o futuro e também não falou sobre uma possível participação na Copa de 2030. Mesmo assim, essa pequena reação foi suficiente para transformar o assunto em um dos mais comentados do futebol. É importante deixar uma coisa muito clara. Neymar não anunciou que pretende disputar a Copa do Mundo de 2030. A única informação confirmada é que ele reagiu ao vídeo. Todo o restante são interpretações feitas pelos torcedores e pela repercussão nas redes sociais. Mesmo assim, é impossível ignorar o impacto que esse episódio causou, porque Neymar continua sendo um dos maiores nomes da história recente da seleção brasileira. Desde muito jovem, ele carregou uma responsabilidade enorme. Ainda nos tempos de Santos, já era tratado como o principal talento do futebol brasileiro. Quando chegou à seleção principal, rapidamente assumiu o protagonismo e passou a ser visto como o jogador que lideraria o Brasil em busca do tão sonhado hexacampeonato. Ao longo dos anos, Neymar construiu uma trajetória impressionante. Disputou 4 Copas do Mundo, marcou gols importantes, bateu recordes e entrou definitivamente para a história da seleção ao se tornar um de seus maiores artilheiros. São números que mostram a dimensão da carreira construída pelo camisa 10. Mas existe um detalhe que sempre acompanhou Neymar durante toda a sua trajetória: a Copa do Mundo. Esse sempre foi o grande objetivo de sua carreira. Em 2014, quando o Mundial foi disputado no Brasil, Neymar fazia uma excelente campanha, até sofrer uma grave lesão nas quartas de final. Sem seu principal jogador, a seleção acabou vivendo um dos capítulos mais difíceis de sua história. Em 2018, o Brasil voltou a depositar enorme confiança em Neymar, mas a equipe acabou sendo eliminada antes da semifinal. Em 2022, novamente o sonho terminou antes da hora, aumentando a sensação de que cada oportunidade desperdiçada tornava o desafio ainda maior. Já em 2026, Neymar voltou a defender a seleção em mais um Mundial.
Depois da eliminação brasileira, muitos torcedores passaram a acreditar que aquele havia sido seu último capítulo em Copas do Mundo. Foi justamente por isso que esse vídeo viral ganhou tanta força, porque ele desperta uma pergunta que muita gente já havia deixado de fazer. Será que ainda existe uma última chance? Claro que responder essa pergunta não é simples. Em 2030, Neymar terá 38 anos. Para um atacante, essa é uma idade considerada bastante avançada, principalmente para alguém que sempre teve como características o drible, a explosão e a velocidade. Por outro lado, o futebol mostrou nos últimos anos que alguns jogadores conseguem prolongar suas carreiras em altíssimo nível. Cristiano Ronaldo continua atuando mesmo próximo dos 40 anos. Lionel Messi conseguiu adaptar seu estilo de jogo ao longo da carreira. Luka Modric também permaneceu competitivo em alto nível mesmo depois dos 37 anos. Esses exemplos mostram que idade sozinha não determina o fim de uma carreira. Mas existe um fator que pesa bastante no caso de Neymar: as lesões. Durante sua trajetória, o brasileiro enfrentou diversos problemas físicos que interromperam sequências importantes de jogos. Por isso, se realmente quiser sonhar com 2030, manter uma boa condição física será provavelmente o maior desafio. Além disso, há outro ponto importante: a concorrência. O futebol brasileiro continua revelando grandes talentos todos os anos. Novos atacantes surgem constantemente disputando espaço na seleção. Isso significa que qualquer convocação futura dependerá muito mais do desempenho apresentado do que da história construída no passado. Nenhum treinador costuma levar um jogador apenas pelo nome. É preciso mostrar rendimento dentro de campo. Se Neymar conseguir permanecer saudável, competitivo e decisivo nos próximos anos, naturalmente continuará sendo observado. Caso contrário, a renovação da seleção seguirá seu caminho de forma natural. Independentemente do que acontecer daqui para frente, existe uma coisa que dificilmente será discutida: o legado de Neymar. O camisa 10 marcou uma geração inteira de torcedores, protagonizou grandes jogos, conquistou títulos importantes com a seleção e escreveu seu nome entre os maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, sua carreira também mostra que nem sempre o talento individual é suficiente para conquistar uma Copa do Mundo. Grandes craques da história encerraram suas trajetórias sem levantar esse troféu. Isso não diminui aquilo que construíram. Talvez seja exatamente por isso que esse vídeo tenha emocionado tantas pessoas. Ele não fala apenas sobre futebol. Ele fala sobre sonhos que ainda parecem inacabados. Hoje ninguém pode afirmar que Neymar realmente disputará a Copa de 2030. Também ninguém pode dizer que isso seja impossível. Mas enquanto existir essa pequena possibilidade, o assunto continuará despertando a imaginação dos torcedores. E talvez essa seja a maior demonstração da importância de Neymar para a seleção brasileira. Mesmo depois de tantos anos defendendo o Brasil, qualquer gesto, qualquer publicação e qualquer reação sua ainda consegue mobilizar milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Neymar ainda tem condições de disputar uma Copa do Mundo aos 38 anos? Ou acha que o ciclo dele na seleção brasileira realmente chegou ao fim depois de 2026? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler as respostas mais interessantes. E se você acompanha tudo o que acontece no futebol brasileiro e mundial, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos.